Bem, hoje nós celebramos o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Mas para pensar o que é o dogma da Assunção, primeiro nós precisamos olhar para a encarnação de Jesus. Sem a encarnação de Jesus, não existe a Assunção de Nossa Senhora, porque Jesus é o referencial. Então, quando nós nos debruçamos sobre isso, nós vemos a beleza de um Deus que escolhe a humanidade para que pudesse se revelar. E se revelando, revela aos seres humanos o que é ser humano de verdade. É interessante perceber numa sociedade em que as pessoas desejam ser como deuses. Ter poder, ter domínio, poder fazer, decidir a vida dos outros. Inclusive, em alguns países, nós vemos, inclusive, pessoas que se sentem no direito até de tirar a vida de outros e de outros países, em nome de guerras, em nome de poder, em nome até de religiosidade. Isso são pessoas que querem ser deuses. E, no entanto, nós vemos o próprio Deus que quis ser humano. Na contramão da mentalidade da nossa humanidade, Deus escolhe se fazer humano para revelar a nós o que é ser humano de verdade. Numa contemplação, uma vez no Natal, um papa da igreja, ao contemplar o presépio, olhava o menino Jesus e ele dizia: tão humano assim, só poderia ser divino. Para assumir a humanidade com tamanha perfeição, só podia ser Deus. E interessante, e a beleza, e a poesia, e ao mesmo tempo a denúncia que Deus faz na sua encarnação, Ele vem e escolhe nascer dentro da família e na pobreza. Ele nasce num presépio. Eu sei que a gente naturalmente romantiza muito o nascimento de Jesus, coloca um presépio, tudo bonitinho, mas presépio, pela definição bíblica, não é onde os animais passavam a noite, não era onde os animais eram tratados. Que nome nós damos isso no Brasil? Curral. Jesus nasce num curral, nasce no ápice da simplicidade. E já desde o seu nascimento, já é para nós uma denúncia gigantesca de um mundo que busca tanto a riqueza. E Jesus que mostra que também na pobreza, ali também é lugar de ser olhado, para poder a gente enxergar não só Jesus, mas o Jesus que está no coração daquele que também é pobre e precisa das nossas ajudas. E aí, seguindo adiante, contemplando essa encarnação, Jesus ele escolhe uma forma de entrar na humanidade. Já imaginou que Deus poderia simplesmente ter estalado o dedo e aparecido na humanidade como um ser humano pronto já, adulto, e já vinha anunciando o reino? Ele poderia, se ele quisesse, mas ele escolheu a família. E é bonito, a gente encerrando agora a Semana da Família que a igreja nos apresenta, é bonito ver o quanto que Deus acredita na família. Porque Ele mesmo escolheu entrar na humanidade através de uma família. Escolhe o ventre de Maria, mulher já preparada na sua história, para que pudesse ser a porta de entrada para Jesus. E a própria palavra de Deus, o próprio Evangelho, nos diz que ela encontra graça diante de Deus. Então, através dela, Jesus assume a humanidade. Sendo assim, Maria é então a primeira cristã, porque é ela quem primeiro recebe o Cristo. Maria é a primeira cristã e também a primeira discípula missionária. E também o primeiro sacrário vivo. Eu sei que algumas pessoas de outras denominadas religiões olham para Maria quase como se fossem demonizando Maria. Eu fico pensando, o que será que eles fazem com essas partes do Evangelho em que diz que ela encontrou graça diante de Deus e que por ela entrou o Salvador? Não sei. Como é que é possível ler? Não sei se tira essa parte ou se finge que não é o que diz, mas está claro para nós. É por ela, primeira discípula, primeiro sacrário vivo, que Jesus assume a humanidade. E que beleza ver a divindade decidindo entrar no mundo como todos nós entramos.
E ele assume a humanidade através de uma criança e humanamente completo, para poder dizer para nós mesmos que ele não teve nenhuma vantagem para poder seguir o caminho que ele seguiu. Inclusive, uma das heresias que a igreja lutou por muito tempo é a heresia de que Deus, na verdade, ao assumir a humanidade, ele não assumiu por inteiro. Dizendo, com certeza Jesus não sentiu a dor da cruz. Não, porque Jesus não sentiu fome no deserto. Não, porque Jesus não sentiu medo no Getsemane. Isso tudo é uma grande heresia. Porque, na verdade, Jesus não brinca de ser humano. Ele assume a humanidade por inteiro. Jesus sofreu como a gente sofreu, teve medos como a gente teve lutas contra si mesmo e contra a sua humanidade como ele teve. Como nos diz o magistério da igreja, foi igual a nós em tudo, menos o pecado. Igual a nós em tudo. E sendo igual a nós, ele escolheu não viver pelo pecado. Interessante que na nossa humanidade, às vezes nós dizemos para nós mesmos assim, você sabe como é que é, né? O diabo tenta. E aí a gente cai na tentação, isso aí não é uma coisa que acontece mesmo. E Jesus, assumindo a humanidade por inteiro, ele disse, e mostra para nós, eu sendo humano, não caí no pecado. Não teve vantagem nenhuma. Ele se descobre, inclusive, Messias. Como a própria igreja nos apresenta, Jesus não sabia que ele era o próprio Deus no início de sua vida. É verdade. Inclusive, como, padre, que você pode falar isso para nós? Simples. Já percebeu que Jesus ele vai descobrindo qual que é a missão dele? E como que ele fazia isso? Igual a todo ser humano faz. Pela oração. Jesus, quando queria entender qual que era a missão dele, quem iria entender quem ele era, ele subia ao monte e rezava ao Pai. Sendo igual a nós em tudo. Se Jesus tivesse nascido com todo o conhecimento divino, ele não teria sido ser humano de verdade. Já pararam para pensar nisso? Se uma criança já nasce com todo o conhecimento do universo, ela não é uma criança. Então Jesus assume e nasce como qualquer criança. E Maria educa Jesus na fé, ensina Jesus a ler, a escrever, muito provavelmente, faz dele também o homem que ele se tornou. E que bonito perceber que Deus, na sua humanidade, deixa ser educado por aquele que ama. Que bonito. E aí, então, seguindo adiante, depois que Maria recebe, então, no seu ventre o próprio Jesus, o Evangelho deixa claro que ela imediatamente e apressadamente vai ao encontro da sua prima Isabel. Interessante que quem faz a experiência de Jesus não consegue ficar parado. Quem realmente assume o Cristo na sua vida, não consegue saber que tem alguém que está precisando de ajuda, que eu posso ajudar e eu não vou ajudar. Maria, ao descobrir que a sua prima já estava grávida de 6 meses, ela pensa no seu coração, ela vai precisar de ajuda. Eu estou grávida agora, de 1 dia, eu posso ajudar ela até chegar a minha hora. E Maria vai e ajuda. Acho que esse exemplo, só esse exemplo de Maria, já é um tapa na cara da nossa preguiça, do nosso comodismo, que a gente sabe de gente que precisa da nossa ajuda, e a gente fala, eu estou muito cansado, deixa aqui, outra pessoa ajuda. E é nessas horas que a gente vai desgastando a certeza de quem tem Deus no coração. E aí então, quando acontece o momento em que Maria chega à casa de Isabel, do ponto de vista bíblico, teológico, nós temos algo que chega a ser poético. Quem que estava no ventre de Isabel? João Batista. Olha, gente, eu vou dar na cara de vocês, viu? Quantos anos você tem? 11 anos, e ela soube responder, e vocês aí com medo de falar. No ventre de Isabel estava João Batista. João Batista foi o último dos profetas. 6 meses mais velho. Exatamente. Quem batizou Jesus? Não, vem aqui, fica aqui comigo. Tô brincando. Dá um abraço aqui. Depois eu vou combinar um dia para vocês darem uma catequese para esses povos aqui da comunidade, tá bom? E quem que estava no ventre de Maria?
Não, agora é Jesus, gente. No ventre de Isabel, João Batista. No ventre de Maria, Jesus. Exatamente. E é esse que é o encontro bíblico teológico, porque João Batista representa o final do Antigo Testamento e Jesus a abertura do Novo Testamento. Ou seja, neste encontra então o primeiro e o segundo testamento. Por isso, João Batista se alegra no ventre da sua mãe, porque significa o primeiro testamento se alegrando, porque agora tudo aquilo que foi escrito no primeiro testamento é então relido na ótica de Jesus. Por isso, agora fica um alerta para vocês, não é uma preocupação teológica, bíblica. Não faz sentido para um católico, para um cristão, ler o primeiro testamento sem ler na ótica de Jesus. Isso é muito importante, porque o primeiro testamento são livros que foram escritos antes do nascimento da igreja, antes do nascimento de Jesus. Por isso que a igreja, quando coloca esses livros dentro da Bíblia, que é a Bíblia que nós conhecemos hoje, é porque ela sabe que nós iremos ler o primeiro testamento na ótica de Jesus. Porque senão, se a gente ficar preocupado, né, algumas religiões inclusive, até algumas pessoas da igreja católica, elas ficam presas na chamada sola escritura. Tem que ser o que está escrito e pronto, acabou. Só que tem um problema muito grande. Tem muitas coisas escritas no Primeiro Testamento que estão extremamente equivocadas. E aí algumas pessoas podem falar assim, mas padre, como assim? Você está falando então que a Bíblia está falando um monte de coisa então que está errado? Sim, estou falando. Porque, por exemplo, no Primeiro Testamento, nós vemos que é possível, por exemplo, uma família vender a sua filha como escrava se ela for menor de idade. E se eu for o comprador e depois de um tempo eu não gostar mais, eu ainda posso devolver. E aí? Eu vou levar isso então ao pé da letra? Vou levar então ao pé da letra, por exemplo, quando no livro do Levítico eu posso apedrejar o meu pai se eu ver ele plantando legumes diferentes na mesma cova? Posso então levar a minha mãe, né, ao julgamento e até à morte se eu ver ela usando roupas de tecidos diferentes? Está lá no livro do Levítico. Por isso que nós precisamos ler o Primeiro Testamento na ótica de Jesus. Quem conhece Jesus não cai na tentação de ler só a Escritura na Bíblia. Porque Jesus é a chave de leitura. Você acha que Jesus ia gostar de ver a gente vendendo filho como escravo? Matando o pai da gente ou mãe só porque está com a roupa diferente? Eu estou vendo aqui, ó, poliéster, algodão. Já pode agora matar de uma vez? Como é que é? Percebe? Que bom que a gente tem Jesus. E aí mais um detalhe também do Primeiro Testamento, gente. Naquele período, imagina só, 3.000 anos atrás, dentro daquilo que as pessoas conheciam, na mentalidade, na religiosidade deles, era Deus quem fazia o bem e era Deus quem fazia o mal também. Por isso que nós vemos, por exemplo, nas pragas do Egito, o povo pensava que era o próprio Deus matando as crianças, ferindo os primogênitos. Ah, Deus está matando as crianças para nos ensinar a conversão. Dele acabou com toda a nossa colheita para nos ensinar a conversão. Cingiu o nosso rio de vermelho, agora não tem mais peixe. E eles pensavam que tudo isso era Deus que fazia. Por isso que o Primeiro Testamento, ele não está tão em conformidade com a figura de Jesus. Mas ele faz todo sentido quando a gente lê com Jesus. E ele remonta para nós uma história. A história de um povo que, apesar das lutas e das dificuldades, manteram-se firmes e fiéis a Deus. Aí é que está a beleza. Perceber a beleza da história. Então, nós vemos João Batista, o último dos profetas. Depois de Jesus, não existe mais profetas. Depois de Jesus, só existem discípulos missionários. Antes, o profeta que anuncia a vinda do Messias. Depois do Messias, é aqueles que seguem ao Messias. Então, quando alguém fala alguma coisa de Jesus que é muito bonita, que é muito forte, que é uma denúncia, não é um profetismo, é um discipulado. Perceberam? É só uma questão muito mais, né, assim, para a gente entender do ponto de vista etimológico. E por fim, depois desse encontro que a criança se alegra no ventre de Maria, nós vemos então Maria dizer o Magnífica.
A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. E aí agora eu quero ler um trecho desse cântico, porque nesse cântico Maria diz o porquê Jesus se encarna, o porquê Deus vem assumir a humanidade, qual que é a sua missão. E aí então Maria diz: Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Olha só que legal. Jesus traz consigo uma missão. E a missão de Jesus é olhar para estes. Ele não está preocupado com quem se acha rico demais. E eu não estou falando só de dinheiro, não. Falo de todo tipo de soberba que a gente é capaz de adquirir na nossa vida. Ele está preocupado com aqueles que estão precisando de ajuda de verdade. E facilmente Ele dispensa o nosso coração cheio de nós mesmos, cheios do nosso ego, cheio da nossa riqueza vazia, para poder acolher primeiro aqueles que mais precisam, que estão vazios de todo carinho, de todo apoio e de toda ajuda, que nós dizemos assumir o Cristo, mas não assumimos Ele nos pobres. No fundo, quando nós olhamos o processo da encarnação de Jesus, nós olhamos essa história maravilhosa, que a todo tempo nos alerta, que não faz sentido adorar a um Deus transfigurado, se nós ignorarmos o Deus desfigurado. O Deus que quando nós encontramos nas ruas, nós mudamos até de calçada. Não faz sentido. Maria já dizia que Ele despedirá os ricos de mãos vazias e encherá de bens os famintos. Que nós possamos ser um povo faminto de Deus e que jamais permitamos a injustiça, jamais permitamos o sofrimento, jamais sejamos a figura que legitima ou que se cala diante daquilo que o mundo faz de errado com nossos irmãos. Aquele que faz a experiência do Cristo como Maria fez no seu ventre, nunca mais será o mesmo. Quantas vezes nós temos a oportunidade na igreja de, ao comungar do Cristo na Eucaristia ou da palavra, de sair daqui diferente. E quantas vezes nós saímos daqui cheio dos nossos mesmos preconceitos, cheio de nossas mesmas preguiças de fazer a diferença e cheios da falta de vontade de mudar o mundo. Que nós possamos hoje, ao comungar desta palavra e ao comungar do Cristo que se faz alimento, deixar, assim como Maria, sermos mudados por Ele. Por fim, a experiência de Maria de ser assunta ao céu não é apenas ou simplesmente um momento de um estalar de dedos, mas é uma vida de entrega. A assunção de Maria, ela começa a partir do momento em que ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Daquele dia em diante, todos os dias, Maria caminhava em direção ao céu. Que nós possamos, inspirados por Maria, inspirados por tudo aquilo que aprendemos do Cristo, todos os dias sermos peregrinos da esperança que caminha em direção ao céu. Não faça o bem só quando você achar que pode. Não faça o bem só no final da sua vida. Faça o bem hoje, amanhã, depois de amanhã e todos os dias. Porque a caridade é o caminho seguro para o céu. Como nós a ouvimos também na palavra de Deus, em que tem a seguinte citação: a caridade, ela tem o poder de apagar nossos pecados. Que nós possamos, inclusive, encontrar na caridade um caminho da remissão daquilo que nós também fazemos de errado. Que Deus nos ensine, que Maria nos ajude a rezar e a pensar nossa vida. Então agora nesse instante, antes de encerrarmos, feche seus olhos. E a partir de tudo isso que a gente pensou, que a gente partilhou, o que de Maria você hoje pode colocar na sua vida? O que da assunção dela, o que da vida que ela assume, talvez falte em nós assumir. Será que eu tenho, assim como Maria, dito a Jesus na Eucaristia: Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade? Ou será que quando eu comungo da Eucaristia, eu digo a Jesus: Senhor,
faça a minha vontade. Faça isso que eu quero. Atenda esse meu pedido desse meu jeito. Talvez é a hora da gente amadurecer a nossa oração e ao invés de dizer a Deus para fazer para nós as coisas, dizer a Ele como Maria disse: faça, Senhor, segundo a tua vontade. Porque assim o Verbo se tornará carne em nossa vida e nos mudará para sempre. Salve Maria, Mãe de Deus, é Senhora nossa Mãe, nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria. Nós a ti clamamos, filhos exilados, nós a ti voltamos, nosso olhar confiante. Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor. Dá-nos teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Salve, Rainha, Mãe de Deus, és auxílio dos cristãos. Ó Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,